Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime Comédia. No entanto, hoje vai ser mais crime, menos comédia, porque o caso de hoje é delicado e envolve suicídio. Então, se isso for um gatilho pra você, por favor, pule esse vídeo, assista outro, tô avisando. Eu me interessei por esse caso porque eu vi um trailer, ou uma chamada, na verdade, que esse caso vai virar um filme ou uma minissérie, então eu resolvi pesquisar sobre esse caso. E esse caso é sobre relacionamento nos tempos atuais. Ou ele começa, pelo menos, como relacionamento nos tempos atuais. No Brasil, num júri popular, 4 crimes são mandados pra júri. A gente fala ISA, com H. Homicídio, infanticídio, suicídio e aborto. A indução ao suicídio no Brasil é um crime federal, óbvio, tá no Código Penal, e é algo punível. No entanto, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, no ano de 2012, o suicídio ou a indução ao suicídio não era necessariamente considerada um crime ou algo que implicaria ou que pudesse implicar uma pessoa na morte de alguém. Afinal de contas, a pessoa não apertou o gatilho. Esse é o caso da Michelle e do Conrado, ou Conrad, enfim, eu não sei falar. Conrad. E por que é um caso de relacionamento dos tempos atuais? Porque eles foram namorados, eles moravam a 1 hora de distância um do outro, mas eles se encontraram apenas 5 vezes ao longo dos 2 anos e eles trocaram milhares de mensagens. E esse caso basicamente gira em torno das mensagens entre o casal. A Michelle e o Conrado se conheceram em 2012, se tornaram namorados rapidamente e começaram a trocar mensagens. No início, as mensagens, pelo que eu entendi, eram todas as mensagens que um começo de relacionamento tem. Te amo, também, bom dia, bom dia. Aliás, você faz isso ainda, porque, tipo, dá um bode, né? Todo dia, né? E se você não manda, treta. Mas beleza, eu tô fugindo do assunto. Começa dessa forma. Até que um dia o Conrad diz que ele sente que ele vai morrer. No entanto, depois que passa a lua de mel virtual, começa a vir, né, tipo, as camadas mais complexas das pessoas. E aí, um belo dia, belo não, né? Num dia, o Conrado manda uma mensagem pra ela dizendo que ele tá com medo e que ele vai desistir. E ela responde: está na hora, volta pro carro. É normal sentir medo, afinal você vai morrer. Pela indução ao suicídio, porque ele cometeu suicídio, ele voltou pro carro e morreu por intoxicação de dióxido de carbono. Então, pela indução ao suicídio, ou pela suposta indução ao suicídio, a Michelle foi acusada de homicídio culposo, sem intenção de matar. Mas ficou a pergunta no ar e que foi trazida pra mídia. Será que uma pessoa consegue matar por meio de mensagem de texto? Uma das outras informações que inicialmente, logo depois da morte do Conrado, surgiram, foi a de que ela inclusive ficou na linha com ele até ele dar o último suspiro, porque ela queria ouvir o momento em que ele iria morrer. Então, a mídia divulgou esse true crime inicialmente como realmente ele se apresenta. Eu te amo, agora morra. Nos minutos precedentes à morte do Conrado, as mensagens que foram trocadas foram as seguintes. Aspas, em tudo isso que eu vou falar. Você vai fazer isso agora. Eu não sei como deixá-los, Conrado diz sobre os pais. Diz que vai ao mercado, e ele vai a um Kmart, estacionamento de um Kmart. Aí ela manda de novo. Você tá esperando demais. É só fazer o que eu disse. Vai fazer isso agora ou não? Ela manda sequencialmente, até que ele se mata. Em 2 de outubro, quando encontram Conrado morto no carro, porque inicialmente ele é tido como pessoa desaparecida, mas por pouco tempo, a polícia decide, depois que olha o telefone dele, falar com a Michelle na escola. Ela ainda estava na escola. E eles gravaram a conversa que eles tiveram com ela. Então, eles perguntam pra ela sobre se poderia ter acontecido, etc. E a Michelle fala que foi meio que do nada, que na verdade ela sabia que ele tinha depressão, mas que ela tentou impedir a todo momento, etc. Blá, blá, aquela coisa toda. E nesse momento, a polícia já tinha visto várias das mensagens entre o Conrado e a Michelle, ou a maioria das mensagens. Na verdade, não a maioria, porque eram mais de 10 mil mensagens. E eles já tinham ela em mente como a pessoa que induziu ele a cometer suicídio. Então, eles já tinham na mão um mandado de busca e apreensão pro telefone dela. No momento que ela responde essas perguntas que foram gravadas, ela é questionada sobre o celular dela. Ela diz: olha, meu celular tá com a tela rachada, mas tá funcionando. Ela não entende inicialmente o que os policiais querem dizer. E aí eles falam: não, é porque a gente tem um mandado de busca e apreensão e a gente vai levar seu celular. Ela demonstra alguma preocupação por alguns segundos, mas depois ela disfarça essa preocupação, ou aparenta disfarçar essa preocupação com a preocupação de: quando que eu posso pegar meu celular? Quanto tempo vai ficar com vocês? Eu não quero ficar sem meu celular, pelo amor de Deus,
parece uma preocupação mais do tipo, como assim, eu não vivo sem. Ou pelo menos ela disfarça bem que é sobre isso. Existiam tantas mensagens que a polícia se dividiu e no dia seguinte eles prenderam a Michelle. Segundo a investigação, eu tô consultando notas aqui, em certo ponto do suicídio do Conrado, o nome dele é Roy Conrado, às vezes eu vou falar Roy Conrado, enfim, é Conrado. Ele saiu do carro, como eu disse, e a Michelle convenceu ele a voltar. E isso que implicaria ela num homicídio culposo. Então não seria bem a indução ao suicídio, mas um homicídio culposo porque ele desistiu supostamente do suicídio e ela convenceu ele a voltar pro carro, com frases imperativas, como vocês viram nas mensagens anteriores. O Roy, ele às vezes postava alguns vídeos no YouTube e ele falava sobre ansiedade e depressão, inclusive antes mesmo dele começar a namorar com a Michelle. No final do ensino médio, o Conrado tenta suicídio pela primeira vez. E é nesse momento que ele conta pra Michelle pela primeira vez que ele sente ansiedade, depressão. Até então, eles estavam naquela lua de mel que eu falei mais cedo. Estranhamente, as mensagens da Michelle pra ele são de apoio, inicialmente. E paradoxalmente, gente, hoje eu tô com umas palavras. Na mesma semana que ele tentou cometer o suicídio pela primeira vez e que ele não conseguiu e ele estava internado, ela tentou cometer suicídio, mas ela não contou pra ele. Segundo muitas pessoas, e eu concordo com essa afirmação, o suicídio é a metástase da doença que se chama depressão. E assim como um câncer, qualquer ato externo mal calculado pode ser fatal. Isso foi uma das coisas que um médico especialista disse durante o julgamento da Michelle. Na mesma semana que ela descobre que o namorado dela tentou suicídio, ela também tinha tentado suicídio. A Michelle sofria de bulimia, mais especificamente de bulimia nervosa, um tipo específico de bulimia super perniciosa. E ela bebeu alvejante, tentou se enforcar, ela sobreviveu e ela não contou pro Conrado, isso que foi na mesma semana, coincidentemente. Então a tese da defesa diz, inicialmente, antes de levar o especialista clínico psiquiatra, que por mais imoral que fossem os atos da Michelle, não era crime em Massachusetts. E mesmo que fosse transformado em crime, o crime não poderia retroagir ao ato, que é uma regra que aqui no Brasil também existe. Essa seria uma decisão importante, no entanto, o tribunal não acolhe essa decisão e o processo vai adiante. Segundo a Inquirer Magazine, a Michelle tinha um quê de estrela / modelo, aspas, linda. E foi nesse momento que começaram a surgir notícias onde a Michelle basicamente era descrita como uma pessoa fria, calculista, que não chorava dentro do tribunal. No entanto, muitas dos vídeos de tribunal, se vocês conseguirem achar nesses canais clandestinos do YouTube, o juiz fala bem na abertura que as pessoas não podem demonstrar emoção, não pode chorar, não pode rir, não pode fazer nada, não pode protestar, não pode fazer absolutamente nada. Muitos desses casos. Então, senão eles mandam sair. Esse é um desses casos. No entanto, cada vez mais ela foi pegando essa fama da menina bonita, rica, cara de socialite, sei lá o quê, e ficou bem vilã. E ainda tá bem vilã na mente das pessoas, mas isso começa a se desconstruir a partir do momento em que as mensagens onde ela tenta convencer o Conrado a não tentar outras 4 vezes suicídio são descobertas. Durante o julgamento da Michelle, um patologista e especialista em farmacologia foi chamado para dar o relatório clínico dele. Coincidentemente, o Conrado e a Michelle tomavam os mesmos medicamentos. Na verdade, o Conrado e a Michelle tomavam um medicamento idêntico e ela tomava um a mais do que ele. Segundo o especialista em farmacologia e toxicologia forense, a Michelle, provavelmente, por causa dos problemas que ela tinha, que ela não tinha contado pro Conrado e nem pra ninguém. Até então, ela registrava pra ela mesma em diários, mas a doença que ela tinha, a doença bulimia, é uma doença muito sigilosa ou as pessoas tendem a não falar sobre. A combinação desses medicamentos que era dado pra Michelle fizeram com que, segundo o especialista, ela tivesse uma intoxicação involuntária que gerou um quadro de hipomania. E é por isso que, ao longo das mensagens trocadas durante esse relacionamento, ela foi de uma pessoa que implorava pra ele não se matar. Implorava. Algumas das mensagens, ela inclusive achava que ele tinha se matado, mas ele não respondia e não respondia de propósito porque ele gostava supostamente de deixar ela preocupada, e surgiram mensagens dele meio que se gabando de ter deixado ela preocupada, ou seja, ninguém era tão inocente assim. Na verdade, todo mundo era inocente, que são 2 crianças, mas assim, uma combinação perigosíssima esse relacionamento, enfim. E a outra medicação que o Conrado tomava e ela também tomava tinha um efeito colateral. Eu esqueci agora o nome do agente químico e eu acho que é melhor eu nem falar, mas o agente químico que eles tomavam também, tipo, por coincidência, tinha como efeito colateral idealização da morte e idealização do suicídio para 2 pessoas que sofriam de quadros que levam uma pessoa a idealizar naturalmente suicídio e morte.
Por fim, fatos extra, notas de rodapé. Pai do Conrado deu várias entrevistas, não várias, mas nas entrevistas que deu entrevistas chorando. Mas o pai do Conrado tinha, inclusive, mandados e prisões por ter espancado o próprio filho. O Conrado cresceu numa casa em que o abuso era comum. Então, nesse momento que eu tô terminando esse episódio e que eu sei que vai sair o filme Fanning, Ellie Fanning, eu torço pra que esses dois olhares, porque não tem olhar correto nesse caso, sejam vistos da forma mais humana possível, porque a menina não era essa bruxa má, sei lá, que tentaram pintar inicialmente na mídia, inclusive assediando essa criança, né? Ela tinha 17 anos, assediando, não criança, mas uma adolescente, com paparazzi, etc. Mas também ela não era inocente, etc. Ela foi condenada por homicídio culposo e foi inicialmente condenada a cumprir 2 anos e meio de prisão. A pena foi reduzida para 15 meses e em janeiro de 2020 ela foi libertada depois de cumprir 11 meses da sentença. Eu sinceramente acho que esse caso não tem lado nenhum positivo, tirando o fato de tomem cuidado com sua saúde mental. Se eu puder deixar algum recado, acho que é isso. É isso, esse foi o episódio de hoje e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!